Ok, bom dia, boa tarde, boa noite aos combatentes, aos amigos do combate. Vou falar um assunto aqui que hoje em dia tem bastante peso. Política. Qual é a atitude da combate em relação à política? Veja bem, o nível social do combate é um nível mais alto que a maioria das pessoas, o valor das mensalidades também. Então hoje nós temos inteligência para não brigar, não discutir, não fazer um palco de egos como acontece com o Facebook. Não é isso que acontece. Então nas aulas eu recomendo, na minha academia tem, não discutir política. Exceto, claro, se tiver todo mundo no mesmo alinhamento político, no mesmo pensamento, contra a corrupção, contra isso, contra aquilo. Então acho até bastante natural. Fora da academia, estejam à vontade de conversar o que quiser. Sobre o combate ter uma opinião política, tá? Aí que tá. A combate em si, ela não pode ter opinião política, ela tem uma opinião de segurança. É uma coisa completamente diferente, ok? Quando você está falando, por exemplo, de opinião pessoal, por exemplo, a minha opinião pessoal, eu, tá? Jamais deixaria a filha, a irmã, a mãe, qualquer outra coisa abortar. Não é. Eu não gosto, sou contra o aborto. Mas existem dados para a segurança que comprovam, que apontam, que indicam que aborto ele pode ser bom para a segurança. Isso é um outro assunto de um outro vídeo, a gente pode discutir isso depois. Então eu tenho a minha opinião, como cada um de vocês tem a sua opinião, mas a Combate tem uma opinião de segurança. Então, por exemplo, quando eu estou falando de políticos ou candidatos, a Combate está falando de políticos ou candidatos, ela não está falando que o cara é azul, é vermelho, se o cara é coxinha, se é mortadela, se o cara é de direita ou de esquerda, se é liberal, se é conservador, se é liberal clássico ou liberal americano, que na verdade é a esquerda, não é nada disso. O fato do combate é segurança. Ah, mas você acha certo professor de luta se meter com isso? Não, a gente não está dando opinião de luta, a gente está dando opinião de segurança, não estamos dando opinião de política. E eu acho engraçado porque, por exemplo, eu herdei ano passado um aluno que fazia uma luta de combate, de que não era de defesa pessoal. E ele saiu dessa luta porque o professor não deixava que ele, fora do tatame, discutisse política, ele achava errado. Cara, fora do tatame, todos somos adultos, todos sabemos o que fazemos. Então eu achei essa atitude bastante errada, bem equivocada. Então o que acontece? Ela não veio, contou isso pra mim, eu fiz essa ponderação, olha, cara, você tem a opinião que você quiser. Eu acho que isso não tem nada a ver. Mas não tem que evitar discussões no tatame ou consumo de tempo do tatame. Agora, achar que arte marcial não tem nada a ver com política, pô, isso é uma tremenda ignorância. Porque olha só, você acha que os espartanos, que hoje em dia o pessoal depois do 300 tem um símbolo de artes marciais e guerreiros, eles não tinham política? O que eles estavam fazendo lá? Política, cara, guerra é política, é o braço armado da política. O que eles estavam fazendo lá? Estavam defendendo uma ideia. Defendendo o quê? O que os samurais faziam? Defendiam o daimyo, seu senhor feudal. A arte marcial está envolvida com política. Ou os filipinos, por exemplo, que defendiam revoluções todas contra os espanhóis, as invasões dos americanos, isso é política. Não, artista marcial não é político. Ele não pode se meter nisso, ele tem que ser um bobalhão. Ele tem que ser um idiota, porque a palavra idiota, em grego, significa apolítico. Hoje em dia, em qualquer país, no Brasil ainda mais, é proibido você ser apolítico, senão você vai ser esmagado por aqueles que entendem de política. Então o combate não quer que vocês apanhem de política e ele pode te indicar de ideias de segurança. Ou seja, não é votar em um candidato, por exemplo, que é contra a polícia. Isso não tem o menor fundamento na segurança. Se você tirar toda a polícia, o que vai acontecer? Só bandido, menos o político que está jogando flores para um povo bobo. Acredita nisso. O que mais? Político que vende que iluminação em pracinha vai dar resultado para a segurança. Ou você criar a ideia de uma lei contra a faca, que tem uma multa absurda de 2 mil, 20 mil reais, sei lá, sabendo que a maioria das pessoas que usam faca são pivetes, eles nunca vão pagar aquela multa. Né? Então essa multa atinge a quem? E essa multa é inconstitucional, essa lei é inconstitucional. Eu nem sei como que a polícia poderia pegar uma pessoa e fazer uma cobrança de multa. Não sei que mecânica legal poderia ser feita. Então são coisas idiotas, são políticos que não podem ser votados por causa disso. Você não pode votar num político que seja idiota. Vote num político que tenha penas mais duras, em que ele trate o bandido como deveria ser tratado, não
tratar bandido como mocinho, esse tipo de coisa. Essa é uma visão um pouco mais de segurança, e de preferência pessoas que entendam de segurança, tá? Se você está vendo de segurança, entendam de segurança. Você vai contratar um ministro para a área, ministro da saúde, deveria ser um médico, na maioria das vezes. Entendeu? Um ministro da guerra, um ministro da defesa, aliás, deveria ser um militar. E da mesma forma para tudo. Então, obrigado, o recado está dado hoje, um assunto meio polêmico, talvez vocês tenham várias discussões ou opiniões para falar, estejam à vontade, estou aberto a qualquer pergunta, qualquer colocação que seja feita com educação. Porque se você for estúpido para botar uma ideia estúpida, eu vou só deletar você do grupo de pessoas e com certeza você não seria meu aluno. Obrigado, combato, Brasil.